Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 35, que diz: Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a continuação do discurso do apóstolo Pedro aos pagãos, aos gentios, Cornélio e os de sua casa e amigos. E o apóstolo Pedro vai chegando a essa conclusão a partir dos diversos acontecimentos que já comentamos e principalmente do Evangelho de Jesus, que Jesus já havia ensinado a Pedro, mas a cegueira, a dureza de coração e a nossa dificuldade de compreender, às vezes, o caráter de Deus, que deveria ser simples, porque é o máximo da bondade, é o máximo da misericórdia, o máximo da compaixão, mas muitas vezes a gente dificulta esse entendimento. Bom, aqui o apóstolo Pedro diz que de todas as nações, Deus aceita quem o teme e faz o que é justo. Olha como é simples, queridos. Deus vai salvar aqueles que pertencem ao grupo, ou à denominação, ou que segue tal coisa. Não, aqui está escrito. Em todas as nações, em todos os grupos humanos, em religião que for, se a pessoa teme a Deus, na compreensão, na luz que ela obteve, no parco entendimento que ela possa ter, e faz o que é justo, Deus aceita. Deus aceita. Não vai aceitar com base nas obras da pessoa. Ela vai ser salva pela obra que Cristo fez. Mas ela recebe esse benefício porque o coração dela se aplica ao que estamos vendo aqui. A pessoa teme a Deus, ela segue a bondade, segue a verdade, ela é sincera nas suas atitudes e procura ser um bom ser humano fazendo o que é justo. Então a aceitação da parte de Deus para um dado ser humano não se baseia na hereditariedade, porque é descendente de Abraão, no caso dos judeus, ou por qualquer tipo de rótulo, qualquer coisa exterior que a pessoa tenha feito. Fez um batismo, fez uma circuncisão, fez qualquer ritual que seja, isso aí pode ter os seus benefícios se isso atuar e impactar o coração. O que Deus vai olhar é o coração. Deus não vê aparências, mas vê o coração. Então aqui está o resumo do que Deus espera do ser humano. Que tema a Deus, que siga a verdade e pratique o que é justo. Então esse é o verdadeiro adorador. Esse é aquele que realmente recebeu e tem a mente voltada para fazer o melhor. Porque tem aqueles que se prostram e seguem a perversidade e a maldade, tem aqueles que seguem com todo o coração e com entendimento, pequeno ou grande que tenha, segue a bondade, segue o amor, segue a verdade. É muito óbvio ver como Deus entende as coisas se a gente tira da nossa mente os dogmas e doutrinas que nos colocam e às vezes a gente tem que aprender. Só disso a gente já tem que ser algo estranho. Por que eu tenho que aprender alguns passos, algumas coisas? Será que isso não é óbvio? Saber quem Deus, quem o supremo da bondade entende como uma pessoa que deve ir para o céu pela graça dele, mas deve ir pelas suas escolhas? Não são rituais, não são procedimentos, é o coração. É o que se passa na escolha de cada indivíduo no caminho que quer andar. Isso o apóstolo Paulo explica, eu já comentei aqui algumas vezes, alguns versos de Romanos 2, deixa-me explorar mais alguns para ver como fica claro quando a gente contextualiza para a nossa época atual. Porque o apóstolo Paulo estava falando, lá em Romanos 2, para esse problema aqui, que o apóstolo Pedro está aprendendo aqui, depois o apóstolo Paulo teve que explorar, tratar disso, com muitos grupos judeus que se opunham a ele. Então ele teve que tratar isso, desse conflito, judeus-pagãos. E hoje a gente também tem que tratar desse conflito de cristãos-pagãos. Como a gente enxerga isso? Como vê isso? Romanos 2, verso 13, o apóstolo Paulo diz: Pois não são justos diante de Deus
os simples ouvidores da lei. A lei de Moisés da época. Agora vamos falar da Bíblia como um todo. Deixa eu contextualizar. Pois não são justos diante de Deus os simples ouvidores da Bíblia, mas os que a praticam serão justificados. Então, só ouvir, meu irmão, só você ir lá num lugar de culto. Eu ouvi, eu sou cristão porque eu vou lá no lugar, eu participo, eu ouço a mensagem. Ok, mas não é o simples ouvinte, é quem pratica. E quem não ouviu e pratica, o que importa? É a prática. O apóstolo Paulo vai dizer, eu vou ler aqui para você, quem não ouviu, mas pratica, vai julgar você. Ou a pessoa que ouviu e não praticou. Que é óbvio, né? O que Deus quer ver é o fruto daquilo. O próprio Jesus diz, como é que a gente distingue uma árvore boa e uma árvore ruim? Pelos frutos. A gente vê o fruto na vida da pessoa. No verso 26, ele diz isso. Se, pois, a incircuncisão, que era o ritual para a pessoa se... O incircunciso é aquele que não passou pelo ritual de se tornar um judeu. Então, se, pois, a incircuncisão guardar a justiça da lei, ou seja, quem não era judeu guardar a justiça da lei, porventura essa incircuncisão não será contada como circuncisão? Vamos transpor para a nossa época atual, para a questão cristãos pagãos. É a mesma coisa, só vou trocar a questão da circuncisão, que era o ritual para então se tornar aceito por Deus, na ótica judaica. Na ótica cristã é o quê? O batismo. A pessoa se batiza, então ele passa a ser aceito por Deus. Olha só como o apóstolo Paulo estaria dizendo hoje para nós cristãos. Ele diria, se pois aquele que não foi batizado guardar, praticar a justiça das Escrituras, porventura esse não batismo não será contado como um verdadeiro batismo? É só ver a lógica, a obviedade. Se alguém que não foi batizado, mas vive de uma forma correta, como se tivesse sido batizado, ela não já está batizada porque ela vive esse batismo? Ele continua, se o que por natureza é incircunciso ou não batizado, cumprir a lei, cumprir as Escrituras, não te julgará a ti, que com a letra e o batismo foi transgressor dessa lei? Então, quem não foi batizado, quem não é cristão, quem é um pagão lá de outra religião, teve pouco conhecimento, não conhece todo o ensino das Escrituras, mas captou coisas boas na sua vida e também extraindo da sua religião princípios bons. Se esse pratica o que está na Bíblia, que ele não leu, ele vai julgar aos cristãos que receberam toda a informação e não viveu de acordo. Ele, sem a informação, viveu de acordo. Porque o Espírito sopra onde quer, fala com quem quiser, e como já tratamos, o Salmo 19 diz que a voz de Deus ressoa por toda a terra. Um dia fala disso para outro dia. Na natureza, na criação, ela revela a glória de Deus, revela que é um Criador, revela que nós não somos mero pó, mas viemos dos céus, viemos da divindade, para ela retornaremos e, portanto, devemos viver de acordo com isso. Agora, a maioria dos cristãos não vivem de acordo com isso, porque roubam, são desonestos, mentem, julgam, oprimem, são intolerantes e praticam coisas, às vezes, horrendas que em muitos lugares pagãos ou de outras religiões não praticam essas coisas. Pelo contrário, praticam a bondade, a paz, a compaixão, a caridade. E o apóstolo Paulo está dizendo, estes vão julgar. Eles que não receberam essa instrução completa do Evangelho vão julgar aqueles que receberam e não praticaram. E ele continua, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Vamos transpor para a nossa época atual. Pois não é cristão quem o é apenas exteriormente. Nem é batismo o que ocorre meramente no corpo físico. Mas cristão é aquele que o é interiormente. E batismo é a que se dá no coração,
no Espírito. Irmãos, tem coisa mais clara que isso? Isso aqui é o óbvio do óbvio, basta olhar para o caráter de Deus, para a bondade de Deus e ver o que realmente vale. O que vale é o fruto, o que vale é a vida da pessoa. Se a vida da pessoa demonstra toda a revelação, toda a ação de Deus na vida dela, ela compartilhando bondade e amor, está compartilhando Deus e está demonstrando que é Deus dentro dela, que há um Deus dentro dela, que há princípios, que há valores, que há caráter, que há virtude. Ele demonstra a ação do Espírito Santo, que sem propaganda nenhuma, sem marketing, o Espírito Santo não precisa de marketing. Ele não precisa que o nome dele seja propagado em todos os outdoors. Não, ele quer o nome dele no coração. E mais do que o nome, ele quer a realidade dele no coração da pessoa. Se a pessoa, sem saber das Escrituras, sem saber do nome verdadeiro de Deus, vive esse Deus, vive a essência desse Deus, vive a verdade, a sinceridade, o amor, ou seja, como está dito aqui, Deus aceita em todas as nações o que teme a Deus e o que pratica a justiça. Pronto, acabou, simples. E a gente precisa compreender isso. Precisamos ver, né, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 3, é porventura Deus somente dos judeus? Olha como é louco, queridos, como às vezes as pessoas ficam cegas por causa de doutrinas. É Deus, o Deus do universo, o Deus somente dos judeus? Que era o que se pensava, e hoje se pensa a mesma coisa. Só que pensam que Deus é Deus apenas dos cristãos. O apóstolo Paulo perguntaria, é porventura Deus somente dos cristãos? Não é também dos pagãos que vivem da melhor maneira que eles podem? Sim, são. Então, queridos, que a gente compreenda isso, que a gente entenda isso, que a gente veja justiça onde há justiça e perversidade onde há perversidade. Porque o apóstolo João diz, se sabeis que Deus é justo, saibam que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Que é o que o apóstolo Pedro está dizendo, né? Que Deus aceita de todas as nações os que temem o seu nome e praticam a justiça. O apóstolo Pedro diz, se Deus é justo, saibam isso, saibam pelo amor de Deus, que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.